Olá, futuro Físio como Negócio. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa que vai transformar a sua carreira e ter um posicionamento como uma verdadeira referência na sua região. Eu sou André Porteira e ao longo dos meus 10 anos dedicado ao tratamento da coluna, atuando em meu próprio consultório e liderando clínicas e estúdios de pilates aqui na região de Jundiaí, eu descobri que um fisioterapeuta de sucesso vai muito além da técnica. É sobre a visão, a confiança e principalmente sobre resultados extraordinários. E hoje você vai dar o primeiro passo nessa jornada aqui comigo. Você já se sentiu intimidado pela dor na coluna? Ou talvez você já ouviu o paciente dizendo dor na coluna é para sempre ou que não tem jeito? Pois bem, nessa primeira aula da nossa série, A Revolução do Físio como Negócio, a gente vai trabalhar desvendando a dor na coluna. Que eu vou te mostrar como ressignificar essa condição que tanto assusta pacientes e muitas das vezes até mesmo os profissionais. É isso mesmo, o fisioterapeuta, ele, assim como alguns médicos, alguns fisioterapeutas, enfermeiros, enfim, sentem às vezes um friozinho na espinha ali, para os primeiros atendimentos principalmente. Como que eu vou agir, como que eu vou trabalhar. Então, a gente vai trabalhar bastante essas questões com vocês para trazer a confiança e trazer para vocês também como trabalhar, como agir e gerar a tranquilidade para o seu paciente. Assim o paciente ele vai entender o início, o meio e o final do processo. E ao final dessa aula, você vai entender a verdadeira natureza da dor da coluna, como vai se sentir muito mais confiante para abordar e também desmistificar mitos e transmitir segurança para os seus pacientes desde a primeira sessão. Você vai ganhar uma nova perspectiva que te diferenciará no mercado de trabalho. E qual que é o prejuízo de você não aprender isso? É simples. Tratando a dor na coluna como um bicho de 7 cabeças, perdendo a oportunidade de se conectar profundamente com seus pacientes e de gerar resultados rápidos que fidelizam e geram indicações para você. Você estará perdendo a chance de se tornar um físio como negócio que nasceu para ser. Então vamos lá. Um dos maiores medos dos pacientes, e sejamos sinceros, de muitos fisioterapeutas, é a dor na coluna. Parece ser algo raro, grave, que só acontece com pouca gente, certo? Mas é errado. A dor na coluna, ela é um achado comum na população. Isso mesmo, ela atinge mais de 80% das pessoas de todas as idades, de ambos os sexos e de todas as classes sociais. Não é um azar, não é uma doença grave na maioria dos casos. É muitas das vezes uma condição que faz parte da vida de 80% de nós. E aqui vem outro ponto crucial. A recorrência, ela também é comum e ela é esperada. Mais de 80% das pessoas que tiveram uma crise na coluna terão recorrências ao longo da vida. E eu sei que isso pode soar como uma sentença, mas calma. Para o físio como negócio, essa é uma informação libertadora. Não devemos encarar a recorrência como um fracasso, mas sim como uma característica da condição. Então se lembra sempre, daquele paciente que te disse: doutor, a minha dor na coluna não passa, todo mundo fala que é normal, mas para mim não é. Ou, minha avó tinha dor na coluna, minha mãe tem, agora eu tenho. É uma genética, não tem jeito. A dor na coluna é, em sua maioria, esmagadora, de origem mecânica. Mais de 85% dos casos da dor aguda tem repercussão e bom prognóstico. E 90% desses casos, a dor ela é por tensão. Ó, eu faço esse movimento aqui, você não está sentindo esse desconforto aqui na articulação, pelo estresse da tensão? Se eu solto, alivia. Ou por uma pressão mecânica, uma compressão, uma tensão muscular, uma pressão em certa inervação, em certa parte muscular, uma pressão sobre um ligamento. Então, essa dor mecânica, ela abraça grande parte dessas pessoas que têm dor na coluna. Isso significa que a maioria das dores agudas é causada por uma tensão ou por uma pressão mecânica em alguma estrutura. E 85% desses casos têm um prognóstico excelente de recuperação total de até em 3 meses, com retorno às atividades normais e também aos esportes, aos seus lazeres. E o nosso papel do Físio como Negócio, FCN, é o quê? É justamente desmistificar e tranquilizar o paciente. Quando ele chega ao seu consultório com medo de uma doença grave,
com crença de que a dor é para sempre. Você, como físico, como negócio, você tem o poder de mudar essa narrativa. De mostrar que, na grande maioria dos casos, há um prognóstico bom e que a dor tem uma explicação mecânica. Não é algo sinistro, não é algo para você fugir. Pense naquele momento em que um paciente com uma crise aguda te pergunta com os olhos arregalados de medo: doutor, será que preciso de cirurgia? Doutor, eu olhei o exame, eu coloquei no Google o que significa essas coisas. Eu estou sentindo tudo isso, doutor, eu estou com muito medo. O físio como negócio, com a clareza, ele vai responder com toda a confiança. Olha, a dor na coluna é muito comum. Na grande maioria dos casos, como o seu, a causa é mecânica e o prognóstico ele é excelente. Meu trabalho é te ajudar a entender essa dor e a recuperar a função sem medo ou catastrofização. Essa é a linguagem do físio como negócio. Para solidificarmos o que vimos aqui hoje, o futuro fisioterapeuta como negócio, guarde esses pontos-chave, que dor na coluna ela é comum e mais de 80% da população a experimenta, mas é uma parte da experiência humana. E recorrência da dor ela é normal, 80% das pessoas que tiveram dor terão novamente. Não é azar, não é uma característica. A maioria é mecânica, mais de 90% das dores agudas têm origem em tensão ou impressão mecânica. O prognóstico ele é bom. Cerca de 85% dos pacientes se recuperam totalmente em até 3 meses. E o seu papel como FCN é desmistificar e tranquilizar e guiar esse paciente para evitar o medo excessivo e catastrofização, a cronificação. Pratique essa comunicação. A confiança que você transmite é o primeiro passo para o seu sucesso no tratamento e para você se consolidar como físico, como negócio. Então o paciente ele vem com crenças, você precisa trabalhar e conversar e tranquilizar esse paciente, fazendo com que ele se sinta bem e confiante num tratamento. Se sinta bem a se movimentar, se sinta bem a realizar testes e acreditar no seu trabalho. Porque se um paciente ele confia em você, o resultado ele está muito próximo de ser consolidado. Pois aqui a gente vai identificar os tipos de dores, quais são os manejos, o que a gente vai trabalhar, o que esse paciente pode sentir durante um tratamento. Se você gostou dessa aula e quer continuar transformando essa carreira, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu comentário sobre o que te surpreendeu aqui hoje. Sua participação ela é fundamental para construir uma comunidade de físico como negócio cada vez mais forte.